Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Sou o professor Aquino, estou aqui na tenda de David, canal de estudos bíblicos. Nós não temos nenhuma ligação com nenhuma denominação, um canal independente. E já vou pedindo que você que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu joinha, porque isso vai me ajudar muito, né? E vai fazer com que quanto mais visualizações, quanto mais joinha tiver, o YouTube vai entender que o pessoal está gostando dos vídeos e mais pessoas receberão esses vídeos, serão encaminhados esses vídeos pela própria YouTube. Então já agradeço, muito obrigado a você, assista o vídeo até o final. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, a Páscoa. Já tem um vídeo no meu canal, mas uma irmã pediu, uma inscrita, né, no canal, para que eu fizesse um vídeo sobre a Páscoa. Então eu vou fazer hoje esse vídeo mostrando a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, e vamos ver também uma questão: será que os crentes no início do primeiro século, né, na formação da igreja, os crentes não judeus, eles comemoravam a Páscoa do jeito que os judeus comemoram, ou comemoravam uma Páscoa diferente, como foi criado pela igreja romana? Então, a instituição da festa de Pêssar se encontra em Êxodo, no capítulo 12, que diz: Adonai falou a Moshe e a Arão na terra do Egito, e ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Fale a todos a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um cordeiro ou um carneiro para a sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para um cordeiro inteiro ou um carneiro. Nesse caso, ele e seus vizinhos mais próximos devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, pode ser escolhido um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar a parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais das portas e na viga superior, à entrada da casa em que comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo, deverão comê-lo com matzá e maror. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com cabeça, as pernas inferiores das pernas, partes inferiores das pernas e os órgãos interiores. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. Eis como vocês devem comê-lo: com os cintos apertados, os sapatos nos pés, a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pêssar de Adonai. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar a casa em que vocês entraram. Quando vi o sangue, passarei por sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não o ferirá. Este será o dia para vocês se lembrarem e celebrarem como uma festa a Adonai. De geração em geração deve celebrá-la como um regulamento perpétuo. Então Adonai instituiu esse Pêssar, essa festa, e determinou que essa festa ela deveria ser como estatuto perpétuo. Então, essa festa
ela nos traz, aliás, a morte e ressurreição de Yeshua. É uma coisa muito ligada à outra. Nós vamos dizer que cada etapa da festa, ela é lembrada à outra. Uma pergunta que eu tenho para fazer também é a seguinte: será que Deus, o Eterno, não sabia onde estavam os primogênitos dos egípcios e os primogênitos dos hebreus? Era necessário colocar um sangue na porta para identificá-lo? Será que havia essa necessidade? Deus não conhecia, não sabia? Ou esse sangue serviria de remissão para nós? Os hebreus foram lá no Egito, quando escravos, foram remidos pelo sangue, né? O sangue do cordeiro. E nós somos remidos através de quê? Do sangue do cordeiro pascual. E quem foi o cordeiro pascual? Yeshua. Né? Então pensa, mostra a mensagem da salvação. Em Mateus 2,20, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Isso lembra o quê? Que Deus, o Eterno, chama o seu filho de onde? Do Egito. Deus chama do Egito. De onde foi tirado o povo da escravidão? Do Egito. A morte dos primogênitos. Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se e mandou matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Lembrando também a morte dos primogênitos. A peregrinação pelo deserto. Deus tirou o povo apressado, né? Mandou que eles ficassem calçados, cinto apertado, vara na mão, comesse apressado, porque iam sair do Egito. E caminharam por onde? Pelo deserto. Essa caminhada deles pelo deserto. Jesus foi provado aonde? No deserto. Quantos anos demorou para que o povo hebreu chegasse na terra prometida? 40 anos. Quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias. Então você está vendo que uma é a sombra da outra, que não era para ter diferença, não era para existir essa diferença, certo? João capítulo 1, versículo 29. Quando João e Hanã vê à vista de Yeshua, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cordeiro é esse que ele estava se referindo? Cordeiro de Pessa, da libertação. Cordeiro que foi imolado lá naquele período e o sangue remiu os hebreus. Então Yeshua é o Cordeiro de Pessa e através do seu sangue nós somos remidos. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 16 e 17 mostra que nós éramos escravos, né? E fomos libertados através do sacrifício do Cordeiro de Pascual, né? E Yeshua, libertos para a terra prometida, para Deus, para morarmos no reino prometido a nós. Então você vê essa ligação muito grande, né? As pragas do Apocalipse, liga-se às 10 pragas do Egito. Os santos cantarão a canção de Moisés, Êxodo 15, né? Apocalipse 13, 15 e 13 diz: e cantavam
o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos cantar o canto que Moisés cantou após a travessia do Mar Vermelho. E aquela travessia está ligada a quem? A festa de Pêssar, né? Então será que os primeiros crentes não judeus comemoravam a Pêssar igual aos judeus comemoram ou comemoravam diferente? Vejam, Instruções dos Apóstolos, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o matzot da sinceridade e da verdade. Então Paulo está dizendo aqui que os crentes em Coríntio, eles devem se livrar do velho fermento, do que eles eram antes, e celebrar Pêssar com o pão sem fermento, matzah, né? O matzot da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 11, 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes, guarda as tradições, assim como eu vos entreguei. Paulo está dizendo que louva a ação dos crentes de Coríntios por guardarem, reterem as tradições que ele ensinou. Ele está se referindo aqui a Pêssar. Quando você vai ler um texto bíblico, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar quem é o autor, para quem foi escrito e qual o contexto está sendo escrito. Então ele está se referindo à festa de Pêssar. É isso que ele está se referindo. Certo? Elementos de Pêssar, da festa de Pêssar. Mas primeiro nós vamos ver o seguinte. Quando foi que, nós vimos agora, que é provado biblicamente, historicamente, se você pegar o livro histórico, né, você vai ver a comprovação que se comemorava, que a igreja comemorava Pêssar igual aos judeus, na mesma data, não tinha data diferente. E quando e por quem foi tirada? Esse costume foi tirado no Concílio de Nicéia. Foi decidido que a Páscoa cristã seria diferente da Páscoa judaica. Qual o motivo? Roma. Simplesmente isso, Roma. Não precisava consultar judeus, não precisava fazer as coisas mesmo que judeu, porque Jesus já tinha morrido. E se você pegar aqui a Pêssar romana aqui, ela tem uma ligação muito grande com a deusa da fertilidade. No Concílio de Antioquia, proibiram cristãos de celebrarem Pêssar como os judeus celebram. Proibiram. Acabou, não pode. Vocês não podem celebrar a festa judaica. Não é que a igreja tem que se tornar judeu, não. Judeu é judeu, gentil é gentil. Mas as tradições boas devem ser mantidas. Então isso aconteceu no século IV, né? Símbolo da Páscoa judaica, de Pêssar. Compõe a mesa durante o Seder.
3 pães asmos, 3 matzotes repartidos. Os 3 representam os três grupos de judeus existentes, que eram levitas, sacerdotes e o povo. Um zeroá, que é um osso de cordeiro, que simbolizava o cordeiro oferecido em sacrifício. Um petza, que é um ovo cozido, simbolizando a peregrinação dos judeus, aliás, a perseguição aos judeus e como isso lhe fortaleceram. Daí você pode ligar a ideia do ovo cozido que está na representação do prato de peça com o ovo que foi introduzido pelo cristianismo, né? O ovo pascual, né? E botaram mais um ovo de coelho. Isso aqui não, isso aqui é de galinha mesmo. Tem um ovo cozido. O maror, que é erva amarga, que isso aqui simbolizava o sofrimento dos escravos, do povo hebreu escravizado pelos egípcios. Um harost, doce, cuja cor, né, lembra a argamassa que eles faziam os tijolos. Tudo isso simbolizando, cada elemento simbolizando o que eles sofriam no Egito. Então, o Pessa, né, nascer de Pessa, eles contam, eles usam um livro, né, e contam toda a história para as crianças, relembrando toda a história do sofrimento do seu povo, toda a caminhada pelo Egito, travessia do mar de junco e açúcar. Tudo aquilo é contado, é relembrado para que não caia em esquecimento. E esses pães asmos partidos, um pão desse, uma parte dessa é escondida. E após o jantar, eles mandam as crianças procurarem, né? E aquela criança que encontra, ela recebe e ganha um presente, ganha presente, né? Então vamos ver aqui a Páscoa cristã. Os elementos da Páscoa cristã, especialmente Páscoa católica, né? Domingo de Ramos representa o quê? A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando ele vai com aquele jumentinho montado no jumento, entra em Jerusalém, aclamado como rei, né? O pessoal coloca aquelas palmas de tâmara, né? Outros colocam as próprias capas para que o jumentinho passasse por cima, né? Quinta-feira Santa, missa do lava-pé. Isso aqui representa aquela reunião onde Yeshua lavou os pés dos discípulos, né, dos seus talmidins. Sexta-feira Santa, uma procissão relembrando o enterro de Yeshua, né? Isso na sexta-feira. E sábado de Aleluia, uma vigília pascual, onde celebra a ressurreição de Yeshua. Você vê que como foi engendrado a coisa, né? Eu chamo mesmo de engendrado a coisa, né? Yeshua não morreu na sexta. Não tem como ele ter morrido na sexta, porque ele disse que a única coisa que ele podia dizer, provar que era filho de Deus, era que ele ia passar 3 dias com 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, aliás, de um peixe. Mas será que morrendo na sexta dá para passar 3 dias e 3 noites? Morreu 3 horas da tarde. Pois sepultaram umas 6 horas, 5 horas, porque 6 horas já começava o sábado, o Shabat, né? Então eles não podiam, os corpos não podiam nem ficar lá, e nem eles podiam fazer também o sepultamento, que ficavam contaminados, não podiam participar da Páscoa. Então não dava, quem enterrava no sábado, já à noite, né, no início do sábado, começa a noite, o calendário hebraico começa às 6 horas da noite, termina às 6 horas do outro dia,
Então passava o sábado, domingo ressuscitava. Não tem como passar 3 dias e 3 noites. Então alguém está mentindo aí nessa história. Ele foi preso numa quarta-feira. O Seder, né? Porque essa Páscoa, o Shabat que fala desse Pêssar, aonde a morte de Yeshua, não era um Shabat normal, semanal, um sábado normal, não. Era um Shabat festivo, que era um Shabat de Pêssar. Pêssar caiu exatamente nessa data, e nessa data, dia 14, seria exatamente o Shabat. Seria uma festa, então é uma festa, é um Shabat festivo, um Shabat Gadol, um Shabat grande, festivo. Então ele ceiou com os seus discípulos, ali ele encerrou o ensino que ele deu aos discípulos, o encerramento do ensino, aonde ele instituiu a ceia. Ele, o próprio Yeshua, instituiu a ceia, né? Dizendo que a representatividade daqueles elementos, o pão representando o seu corpo partido, né? Por cada um de nós, o vinho representando o seu sangue derramado para a remissão dos pecados, igual o cordeiro derramou o sangue lá no Egito, aí foi passado nas portas, e ele sai para o Monte das Oliveiras, e lá ele é preso. É julgado pela madrugada, isso da quarta, né? Morre na quarta-feira à tarde, 3 horas da tarde, é sepultado antes do início da quinta, que era a Páscoa. Então ele é sepultado antes das 6 horas, porque das 6 horas não podiam mais pegar num cadáver, né? Que se ficavam contaminados, não podiam comer da Páscoa. Então ele passa a noite da quinta, o dia da quinta, então a noite um dia, a noite da sexta, um dia da sexta, então 2 noites e 2 dias, a noite do Shabat, que começa às 6 horas da sexta, né? Noite do Shabat, e o dia do Shabat, que termina às 6 horas da tarde do sábado. No domingo ele ressuscita. Então ele passou 3 dias e 3 noites. Então não foi na sexta, como eles comemoram, né? Passam para as pessoas. Foi na quarta-feira a sua morte e seu sepultamento. Aconteceu antes das 6 horas, e 6 horas já começa a contagem dos 3 dias com 3 noites. Então não sei por que nós cristãos, os cristãos não comemoram a Páscoa do jeito que é para ser. Eu prefiro obedecer a Deus, ao Eterno, do que obedecer a homens, sabendo que isso aí houve uma transformação, existe a mão do homem. No início, a igreja comemorava do jeito dos judeus. Não é que a igreja tem que se tornar judeu. Quem está numa igreja tem que se tornar judeu. Não. Judeu é judeu e gentil é gentil. Agora, é como Paulo disse, eu louvo por vocês guardarem as tradições do jeito que eu ensinei. Então é louvável guardar as boas tradições. Então é esse vídeo sobre pensa que Yeshua continue me iluminando vocês, que o Eterno continue me abençoando vocês, e shalom, shalom, e até o próximo vídeo.